Alô, amigos, estamos iniciando mais um 120 minutos, que leva a você as atualidades da engenharia no Brasil e no mundo. Informações e ações do SENGE, o Sindicato de Engenheiros e Engenheiras do Estado de Minas Gerais, assuntos sobre a organização profissional, CONFEA, CREA e da organização sindical FICENGE. Informações do mercado de trabalho e temáticas de empregabilidade também serão temas de nossos programas. Hoje recebemos a economista Clarice Campelo de Melo Ferraz, que aqui vou fazer uma leitura do seu currículo, porque é muito importante a presença dela aí hoje com a gente aqui. Clarice Campelo de Melo Ferraz é economista, professora da Escola de Química da UFRJ, com doutorado em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Genebra, mestrado em Energia, Advanced Master in Energy pela Escola Politécnica Federal de Lausanne, mestrado em Administração Pública, com especialização em Gestão de Meio Ambiente pela Universidade de Genebra e pós-doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ. Pesquisadora associada do Grupo de Economia de Energia do Instituto de Economia da UFRJ, onde colabora desde 2012, e diretor do Instituto Ilumina, que é o Instituto de Desenvolvimento Energético. Há pouco tempo atrás eu fiz um outro programa sobre a CEMIG, e, na verdade, eu peguei um livro sobre a privatização da Copel, Sim, e me estarreceu ver os acionistas que recebem o dinheiro nosso, desses lucros, que às vezes a privatização fala que vai diminuir a tarifa, mas não diminui, aumenta os lucros, e os lucros vão simplesmente para, por exemplo, no caso da Copel, BlackRock, Fundo de Previdência da Polícia e Bombeiros de Los Angeles, é, Fundo da Previdência dos Professores de Nova York, Fundo da Previdência dos Aposentados da Califórnia, Fundo de Previdência do Estado de Utah, Ford Motors do Canadá, Fundo de Previdência da Caterpillar, Fundo da Previdência da IBM, Fundo Global de Investidores da Allianz. Ou seja, é, eu acho que e a população não sabe disso, né? é. Porque o que se fala da privatização é que se estigmatizou a gestão pública como ruim, certo? E a gestão privada como a salvadora, quando, na verdade, na minha opinião, a corrupção no setor privado é muito maior que no setor público. É. E o Mas, problema é enfim, muito além da corrupção, né, Francisco? O problema é é, esse modelo de gestão mesmo. A gente está exato, falando de exato. empresa de prestação de serviço público, comportando como empresa mesmo, assim, que só pode, É, né, como uma empresa privada qualquer, que aí o objetivo único é lucro. E aí, como é o lucro hoje em dia? Porque se fosse uma empresa familiar, que tem um perfil, eu quero, né, daqui a 30 anos, essa vai ser a empresa da minha família, eu sou o líder disso, aquele espírito empreendedor, isso não existe, né? A gente está falando de mercado financeirizado, a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de todo semestre estar remunerando, está distribuindo, dizendo que vai distribuir dividendo extraordinário. Então, esse dinheiro é um só. Ou ele volta para a empresa e ele é investido, ou ele vai para os acionistas, ou ele fica nessa roda da ciranda financeira. E é isso que ele tem feito. E quando a gente está preocupado com a qualidade do serviço, porque veja, o que a gente devia se preocupar é realmente com a qualidade desse serviço. É um serviço público, está na Constituição que o Estado é responsável. Tem que funcionar. Isso é essencial para a nossa vida. A gente está vendo o que que acontece quando falta luz, né? Morre gente, né? é E, verdade. não, e tudo desfunciona, É. né? O Então não pode. interessante, É. eu falei no caso corrupção, porque, na verdade, esse é o lado que eles estigmatizam porque, na verdade, os lucros de empresas públicas estão aí. A Uhum. Copel mesmo, seus lucros são. Na verdade, esse lucro é nosso, é da República, certo? É, e eu fiz essa pequena observação, Francisco, mas você está correto, inclusive, porque os maiores escândalos de corrupção ocorrem em empresas privadas, né? Você, inclusive, pode dar um Google que você vai olhar, né? Top corporate É, frauds and coisa assim. Se você der esse Google em inglês, você vai ver. É é. Enron, é banco. Então, não são empresas públicas. E, na Então, realmente é verdade, uma mistificação que é feita. É. você que tem especialização em gestão pública, hoje.
Você, para ser gestor público, é difícil, porque tem controles e mais controles. Eu mesmo já fui. Na verdade, um amigo meu que foi da Anatel, foi até presidente da Anatel, ele disse o seguinte: ó, você, para ser um gestor público, se você não tiver um processo, você nunca foi gestor público. Porque, na verdade, se você fizer tudo certinho, é, são, na verdade, eu acho que é até uma sabotagem, sabe? Que é feita com o administrador público, porque é tantas amarras que ele tem que cumprir, e muitas vezes ele é penalizado sem ter culpa no cartório, né? Mas, enfim, você falou em regulação aí, reportando ao sistema Telebrás, a privatização fez com que perdêssemos totalmente, na medida que todas as empresas foram privatizadas, perdeu-se totalmente os estudos que as empresas, quando eram estatais, tinham. Ou seja, você, quando eu estou vendo que isso está acontecendo no sistema elétrico também, É porque igual. quando você tem uma empresa pública, administrada por um órgão regulador, você tem, por exemplo, no sistema bancário, como tem o Banco do Brasil e a Caixa, o Banco Central tem todos, a caixa preta dos bancos, ela tem assunto, tem todo o conhecimento de como que o sistema funciona. Isso acontecia na Telebrás. Você tinha quanto. Agora, esses modelos de preço, de custo feitos pelas empresas privadas, agora virou uma caixa preta, porque você nunca sabe o que está acontecendo ali, né? E a regulação, então, à medida que você não tem uma referência de uma empresa no setor que chega até a. Ainda tem, né? Por exemplo, a ANEL ainda tem a CEMIG, que ela pode se reportar para conhecer como é que estão os custos Mas a envolvidos. CEMIG se comporta numa gestão da mesma forma, né? A CEMIG ela é aberta. A CEMIG ela tá querendo, o Zema quer privatizar ou quer mandar Sim, para o governo federal. sim, Então a CEMIG não é um exemplo de empresa com gestão pública eu que está concordo com visando, você. né? É Inclusive tem várias disputas acontecendo e protestos na Assembleia Legislativa e Ministério Público, justamente verdade, porque a CEMIG não verdade. tem se comportado como uma empresa que deveria, Na né? verdade, eles estão nesse processo de transformar essas empresas tipo company, né? Que, na verdade, muda todas as ações de preferenciais para nominativa. Então, todas as ações são preferenciais para passar dividendos aí. É isso, é isso. E aí, a CEMIG realmente não é exemplo de uma empresa que é, que é transparente para um órgão regulador. Ela já Francisco, tem. eu acompanhei o caso da CEMIG um pouco, porque inclusive eu fui chamada pelo Ministério Público, né? Então é interessante você estar falando. E lá, os dados da CEMIG são, eu agora não tenho de cabeça, mas assim, o número de ocorrências de rede, né, de corte, de interrupção, dobra. O número de empregados mandados embora é radical, é muito acelerado. Tem funcionário da empresa com medo do grau de deterioração que poderá ocorrer. Sim, Tá? é, Então, assim, é a mesma dinâmica, é o modelo que não dá certo. Isso aqui é sim, a prestação de um serviço essencial. E a gente tem que entender, né, que o setor elétrico ele foi construído para isso, né, para dar energia, para nos sustentar, para fazer as nossas atividades funcionar, o nosso dia a dia com mais facilidade, né, com várias coisas que a gente usa hoje em dia. E essa coisa só foi aumentando. E ainda agora sendo chamada a aumentar mais ainda, porque está dizendo o quê? Não pode combustível fóssil. Então, é, muitos usos de energia vão ser eletrificados. Então, a gente garantir que esse setor funcione bem é uma coisa assim essencial à vida humana mesmo agora nesse momento. E a gente está fazendo isso aqui em um mercado financeiro, né? Estamos aí distribuindo, estamos desinvestindo. Agora eu estava vendo uma entrevista, uma coisa assim que você fica, você não sabe se ri, se chora, fica nervoso, porque esse pessoal novo aí da Eletrobras dando entrevistas sobre como vão se comportar com a empresa, né, e tudo isso. E do tipo de inovação que eles vão fazer é para atender, voltado para gerar valor para o cliente. Então, essas conversas, sabe, assim, de vender energia para data center, não, meu amigo. Se a maior empresa do Brasil tinha que estar voltado para zelar na preservação desses ativos, manter uma tarifa baixa, atender segurança de abastecimento para toda a indústria brasileira.
Não é para esse grande consumidor de carga que vai chegar aqui e eles querem assinar um contrato entre eles e está tudo certo. Isso aqui tem uma função de segurança nacional, de qualidade de vida de todo mundo, do nível de competitividade da nossa indústria, se a gente vai exportar alguma coisa ou não, se a gente vai participar, né, das novas indústrias da transição energética ou não. Tudo isso aqui em aberto, por quê? Porque a gente não tem preço de energia, porque está tudo sendo privatizado e porque as pessoas estão aí, ó, deixando nossas redes se degradarem. Essas redes não são deles, né? Então, assim, Sim, são concessionários. sim. Então, Você tocou um aspecto importante. Essas redes e essas geradoras já foram todas amortizadas. E como é que isso impacta ou impactaria ou impacta hoje nas tarifas? Porque, na verdade, se a empresa continuasse pública, você teria preços considerando essa não, amortização do capital, né? na verdade, as redes, elas estão precisando todas de investimento. Não tem nada que, assim, elas estão velhas, Sim, as nossas redes são antigas, as características, né, do setor hoje em dia estão pedindo realmente ou um retrofit e, em alguns lugares, expansão. Então, o que que a gente está falando? É tornar mais robusto. Por exemplo, você tem que mudar isolamento, material de algumas coisas, porque as temperaturas estão muito altas. Alguns locais está tendo muito incêndio, tem subestação que fica inundado, vai ter que. Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo aqui, que os custos do setor elétrico, a trajetória é de aumento, sim. Então, o que que a gente tem que fazer? É fazer tudo para segurar. O que a gente pode segurar, a gente segura, né? E o resto a gente compartilha com justiça. Porque, além sim, disso, os custos aumentam e quem assume são os pequenos, né? sim. A gente vê, e isso eu fiquei muito chocada mesmo, com o perfil de expansão, né, para os próximos 4 anos, basicamente, no Mercado Livre se contrata energia renovável subsidiada e no mercado regulado se aloca toda a energia térmica, né, toda a energia cara. Ora, tá Clarice, me todo mundo explica. conectado no mesmo sistema, né, Francisco? Eu, você, a indústria. Isso aqui é um sistema interligado pelo país inteiro. Todo mundo consome o mesmo mix de energia aqui. Todo Você, mundo. Por que você que uma podia. parte paga o que é caro e outra parte paga o que é barato? Tá certo. Me explica, parece que eu entendo, mas eu gostaria da sua explicação. Mercado regulado e mercado livre, qual que é a diferença? Veja, existem dois ambientes de comercialização aqui no Brasil. O mercado regulado são os contratos das distribuidoras. Atende todo mundo que é pequeno. Todo mundo que é consumidor da distribuidora é um consumidor regulado. Que aí é o quê? Aquela tarifa regulada da distribuição, que a gente Entendi. falou no comecinho. O Mercado Livre são grandes consumidores. Então, e agora abriu um pouquinho mais, porque todo mundo que está na média e alta tensão já pode consumir. Mas a gente que é residencial, comércio de baixa tensão, a gente está fora desse Mercado Livre, tá? O Mercado Livre fica sendo vendido como um ambiente moderno, porque ele é livre, então já ganha essa palavra, né? Já tem Esse esse, charme. esse apelo. Então, o Mercado Livre, aí tem contratação de energia mais barata, isso é verdade, mas por que que lá a energia fica mais barata? Porque eles não assumem vários custos. Eles não pagam encargo de segurança, o Mercado Livre não paga a bandeira tarifária, que a gente está pagando agora vermelha, número, né, nível máximo, nível 2. Então, os custos mesmo de estruturação, né, dos custos desse sistema, como não pode falhar? Isso aqui fica alocado em cima da distribuidora, que fica alocado então em cima da gente. Sim, Mas está todo mundo consumindo a mesma eletricidade. Só que quem está pagando os custos de segurança, quem está pagando a energia cara, os contratos de longo prazo, os leilões de expansão, é o consumidor regulado sozinho. A gente essas, sozinho carregando isso. essas fazendas fotovoltaicas são Pois é. mercado, é mercado A livre? grande maioria é viabilizada pelo Mercado Livre, não quer nem saber, né, se tem uma carga, se é bom que entre naquele momento, qual é a inércia que o sistema tem para equilibrar a entrada, se os equipamentos estão adequados, porque a gente está tendo vários apagões também, porque o sistema está lidando mal com essa variação toda. A Entendi. gente está estressando as nossas hidrelétricas, a gente está estressando as máquinas, a gente está estressando um monte de equipamento. O setor elétrico não, entendeu? A gente está começando a funcionar desse jeito agora. Tem E que entender. o sistema operacional fica mais difícil, né? É Porque muito mais difícil. É a muito mais. ONS, que é o operador, quando tem barragens, ela pode simplesmente diminuir a água no vertedor, É, essas coisas. é, Agora, é. com as fotovoltaicas, de dia não tem energia.
e também nas eólicas, quando não tem, pode não ter vento. Então, Hum, na verdade, é um tipo de é, despacho sim. impossível, né? Não, o ONS, ele não controla, né, essas fontes. O que que ele pode fazer? É o que está sendo muito disputa agora. Essas coisas dos parques solares e eólicos, o ONS pode. Não, vou desligar aqui, essa rede não entra, isso aqui não entra. O que o ONS não controla de modo algum é a geração distribuída, porque realmente não é no nível da transmissão. Então já entra essa energia, ela entra no nível da distribuição. É. E é tanta hoje em dia que isso também já começa, a distribuidora também já pode começar a mudar a demanda dela, que afeta um pouquinho a transmissão, quer dizer, indiretamente, entendeu? O Mas é ONS aqui no nível da distribuição. Só que o ONS ele não chega no nível do nosso consumo, ele não chega na distribuição. Para ele é difícil, ele não tem essa capilaridade. ele Então, trabalha no nível da geração. da transmissão, né? Então Ah, ele está conectando grande, ele está despachando quem pode, né? Então ele faz aquilo, ele ordena o despacho. entendi. Mas a micro e a mini geração ele não controla. E aí Entendi. isso aí ele está só sofrendo, o sistema é perturbado por isso e ele tem que lidar com isso, mas é a revelia dele, porque ele não controla. Está entrando na residência das pessoas, no comércio, tudo isso, entendeu? Então, Beleza. tem o controlável e tem o não controlável. E muito do não controlável está entrando muito na ponta, é pequeno, é no nível da distribuição. Então, essa é outra mudança que está acontecendo também no mundo todo e que eu acho que deve acontecer aqui também. É você estar precisando disso, né? De controlar um pouco como é que essa energia está entrando lá no nível da distribuição. Então, é como um operador, um ONS, no nível da distribuição. Então, você teria alguns ONS no nível regionais ou estaduais, alguma coisa mais perto ali da ponta, porque essa rede aqui também já está precisando ser gerida e o ONS não atua aqui. Ô, Clarice, o que que aconteceu com Furnas? Furnas acabou, né? Furnas, na Ela verdade, passou a ser um ativo da Eletrobras privado. o nome ela foi incorporada, né? Então agora eles estão dizendo que ela é uma empresa só, tá? Mudou, desapareceu. Só que eles fazem isso atropelando tudo que está na frente, né? Inclusive os fundos de pensão dos funcionários. Para você ver, a Furnas, né? Tinha um fundo de pensão e era aquele capitalismo também na época mais empreendedor e onde os funcionários, né? Também participavam da gestão desses investimentos. Sim. Então, como você estava falando, né, esses fundos de pensão, então a Furnas tinha o seu fundo de pensão pesado, são bilhões de reais aqui que estão em disputa. E os trabalhadores, eles tinham participação na escolha do tipo de investimento, onde que isso ia ser colocado, que tipo de remuneração se quer buscar, como é que se distribui esse resultado o que que é para plano de saúde deles, né? Sim. Então, assim, numa agressividade enorme, todos os direitos desses funcionários que contribuíram com previdência sendo cortados, e esses abutres em cima agora das aposentadorias e do fundo de pensão do pessoal de Furnas. Eles acabam com Furnas, eu acho que é sobretudo de olho no fundo de pensão. Não é nenhuma coisa, entendeu? O jogo é mais baixo, é rasteiro mesmo. Entendi. Aqui, eu queria agradecer, viu? E foi uma boa surpresa conhecer uma organização como a de vocês. Eu que já levei tanta lambada aí É. desse pessoal, e, a gente agora se sente um pouco mais escorado através de inteligências como vocês. E suas palavras finais para os engenheiros do Brasil. Não que a gente se una, né? Que a gente se una, porque é isso, é a fragmentação e a destruição dos serviços, que por trás, na verdade, é a destruição da engenharia, né? Do trabalho com tecnologia agregada, com inteligência, as universidades. Tudo isso faz parte de um país desenvolvido, né? E é o que a gente quer. A gente que estudou, que fez as coisas, que a gente quer produzir, né? Engenheiro quer resolver problema. Então vamos resolver problemas da nossa sociedade, né? Vamos pensar na nossa sociedade, pensar que Brasil que a gente quer, uma tarifa melhor, que a gente sabe que é um país, né, empobrecido, está difícil para as pessoas, que qualidade de vida dos trabalhadores. Então, a gente pensar nessas coisas e aí somar, porque essa fragilização é com telecom, é com eletricidade. Então, a gente que quer construir, desenvolver, estruturar e quer ter um debate mais aprofundado das coisas, tem que estar junto mesmo. E aí é muito bom que a gente esteja aqui conversando. Tá bom. Foi um prazer, eu agradeço e eu espero que isso só cresça e se fortaleça. Muito obrigado. A você, engenheiro que nos vê, muito obrigado pela sua audiência. E
Siga-nos nas redes sociais abaixo. O SENGE existe para defender a engenharia e o direito dos engenheiros. E, na verdade, nós, pelas redes sociais, nos procurem caso vocês tenham alguma coisa para saber ou precisar. Até o próximo programa. Obrigado.